De poder louvar ao Senhor. Aleluia. Amém? João capítulo 15, verso 1 ao 5. Amém? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós que estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Aceitai-vos, queridos irmãos. Nós estamos aqui no 11º dia dessa campanha e o tema é: Jesus não negou o crescimento. Então nós vemos aqui essa passagem, foi uma das últimas instruções do Senhor Jesus aos seus discípulos. E ele pregou e ensinou, né, que o cristão ele cresceria. E o cristão, quando aceita Jesus, ele começa a crescer espiritualmente e em todas as áreas ele começa a crescer. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina todas as áreas como nós devemos proceder. E Jesus aqui não negou o crescimento, ele preparou o caminho para nós crescermos na sua presença e na presença daqueles que estão ao nosso redor, que são a nossa família, que são o trabalho, o colega, enfim, todos que estão ao nosso redor. O Senhor nos mostra como nós devemos andar e proceder. Então, como nós devemos crescer, aleluia, através da sua palavra. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então Jesus, ele é a videira, Deus é o lavrador. Deus é aquele que cuida de nós, ele que cuida dos ramos, e nós somos os ramos, né? Nós somos as varas e nós precisamos, né, do Senhor como nosso, aleluia, como nosso auxiliador. E ele nos auxilia. Ele é o fruto que está em nós, passa a crescer a cada dia. Aleluia. Os ramos precisam estar ligados na videira para que tenha vida. E a vida é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele fala, né, que ele é a videira verdadeira. Então, para nós estarmos ligados nele, nós temos que estar presente conforme ele quer que nós estejamos junto com ele. Por quê? Porque ele é a fonte da vida. Então, se ele é a fonte da vida, se nós estivermos ligados nele, nós vamos ter vida com ele e vida para fazer a vontade dele naquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Crescer é conhecer cada vez mais o Senhor Jesus. Né? Então, nós vemos que não é só nós aprendermos a palavra, mas é nós praticarmos a palavra. Quando nós praticamos a palavra, nós mostramos ao mundo que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Aleluia. Porque se nós não praticamos a palavra, aí nós não passamos a ser discípulos de Jesus, apenas ouvintes, né? E nós não podemos ser ouvintes, porque nós estamos enxertados, na videira que é ele. Aleluia. Ele contém vida e dá a sua vida por nós a cada dia. Amém? Quantos de nós estamos na igreja, ouvimos e não guardamos o que nos é ensinado e procedemos erradamente da maneira que a nossa carne deseja, que a nossa carne quer? Quantas vezes nós estamos na igreja, né, ouvindo a palavra e nós fazemos coisas que não é do agrado do Senhor e que não é uma maneira de um cristão proceder, né? Nós já vimos muitas coisas acontecerem, né? Termina o culto, briga, termina o culto, né? As pessoas, né, não têm aquela reverência para com a casa de Deus, né? Nós vemos hoje muitos lugares que reuniões de obreiros, né? Obreiros, eles são ali, depois quando termina a reunião, eles são verdadeiros inimigos. Né? E nós não podemos ser assim. Nós temos, por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina a crescer. E quando nós passamos a crescer, nós passamos a ter o fruto do Espírito. Vamos ter que cantar mais. Porque ali fala no livro de Gálatas, né? 5:22, do fruto do Espírito. Ali são 9 virtudes, a qual nos faz com que 3 virtudes nós tenhamos um relacionamento com Deus, e 3 virtudes um relacionamento conosco mesmo, e
3 virtudes com o relacionamento com aquele que está ao nosso lado. E nós precisamos, adquirir esses frutos para que nós venhamos a crescer. Quando nós tenhamos esses frutos, nós passamos a crescer conforme a vontade do Senhor. Então, neste capítulo, nós fomos chamados. Se a gente for ver depois o verso 11, ele nos chamou para a alegria. No verso 12, ele nos chamou para o amor. E no verso 14, ele nos chama como amigos de Jesus. Aleluia. Para sermos amigos de Jesus, nós temos que andar junto com Ele. Fazer a sua vontade. Aleluia, Jesus. E atender aquilo que Ele nos ensina. E ali nós vemos que os discípulos, eles aprenderam. Mas se a gente for olhar, quando os discípulos caminharam com Jesus, nós vemos que João e Pedro, eles tinham um temperamento difícil, para ser verdadeiramente um discípulo, um apóstolo, vamos dizer assim, um apóstolo, como ele foi depois. Mas eles eram igualzinho a nós, Nós vemos que o apóstolo Pedro, ele era impulsivo, Ele era impulsível. Se a gente vê, ele cortou a orelha de Malco, Então era uma pessoa impossível. Ele não tinha o fruto do Espírito. Ele era uma pessoa precipitada. Se a gente for ver em Mateus 16, 21, 25, ele repreendeu Jesus, porque ele mesmo repreendeu Jesus. Quando Jesus falou que tinha que padecer e padecer morte de cruz, ele repreendeu Jesus. E ele foi presunçoso, Então, em Lucas 22, 33, ele falou que iria com Jesus, ainda que fosse preso, ia com Jesus até a morte. Aí Jesus falou para ele: ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Então nós vemos que Pedro tinha essas características, E João era vingativo. Lucas 9, 53, 54, nós vemos que ele era ciumento. Marcos 9, 38 ao 40. Ele era ganancioso. Marcos 10, 35 e 37. Por que ele era ganancioso? Ele queria estar à direita do Pai, lá no céu com Jesus. E isso não foi dado a ninguém, só o Pai Celestial sabe quem vai estar ao lado de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, são discípulos que tinham essas características. Mas com o passar do tempo, que Jesus mostrou para ele o que é ser, o que é ser um cristão, o que é ser um seguidor dele, a partir do momento que no livro de Atos nós vemos que o apóstolo Pedro, ele foi no Sinédrio, e ali aqueles homens pegou e falou assim: como um pescador podia falar como Pedro falou, com tanta sabedoria? Porque ali ele já era diferente, porque ali o Espírito Santo já havia movido, já havia moldado o seu coração e o coração de João. Então nós vemos que foi um crescimento na vida de Pedro, um crescimento na vida de João. O crescimento foi tão grande que o apóstolo Pedro, ele escreveu 3 epístolas, e a primeira pregação dele, 3.000 almas. E o apóstolo João, ele escreveu 3 epístolas, o Evangelho e o Apocalipse, Um homem que era pescador. Quer dizer, a gente vê, irmãos, que o coração dele, a mente dele, o corpo dele, tudo dele foi voltado, se doou para Deus, se doou para fazer a obra do Senhor. E o Senhor também pode fazer conosco nos nossos dias, Se a gente se doar para o Senhor, coisas grandes o Senhor vai fazer através de nós. Muitas vezes o Senhor não faz porque nós não damos vazão para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Nós não nos dedicamos tanto ao Senhor como deveria, como esses homens se dedicou. Eles se entregaram de corpo e alma para o Senhor. A entrega deles foi tanto que quando Jesus falou para Pedro largar as redes e segui-lo, Pedro na hora seguiu. E hoje, irmãos, até para vir na igreja ninguém quer. Até para vir na casa do Pai está difícil, Então nós vemos que esses homens foram um exemplo para nós de crescimento. E o Senhor espera que nós também tenhamos este crescimento, um crescimento de amor
aleluia, pela obra do Senhor, pela casa de Deus, pelos irmãos, pelas almas perdidas, porque Deus, aleluia, Ele não quer só nos salvar, mas Ele quer salvar a muitos, aleluia. Ele nos deu esse privilégio para que nós venhamos a produzir para Ele. E muitas vezes eu não quero produzir, não quero me doar para o Senhor, né? Às vezes eu trabalho, tem pessoas que trabalham, toma 3 conduções para ir, 3 conduções para vir, e mora na frente da igreja e não é capaz de atravessar a rua para vir no culto. Então, para ver a diferença deles para nós, o dia deles, né, como eles eram, e para nós, a diferença, né? Mas Deus, a misericórdia de Deus é muito grande para conosco. Então nós vemos que os discípulos são pessoas como nós. A diferença foi a manifestação do Espírito Santo de que Deus operou na vida deles através do Pentecostes. Quantos de nós somos batizados com o Espírito Santo e não temos este fervor, esta vontade de nos doar mais para o Senhor, para a obra dele, né? Nós vemos hoje que as pessoas, eles querem se cuidar mais da sua vida secular, né? Eles se esforçam para uma faculdade, eles se esforçam para ter uma boa profissão, mas não se esforçam, aleluia, para com a palavra do Senhor, para se aprofundar na palavra do Senhor, para ser usado na casa de Deus, na obra do Senhor, aleluia, como o Senhor requer. Então os dias de hoje são muito difíceis, mas olhando para a palavra de Deus, não é impossível eu fazer aquilo que os apóstolos fizeram, basta eu querer, Deus faz, né? Basta eu me doar para que Ele venha fazer uma grande obra na nossa vida. Então a palavra do Senhor diz, nessa passagem Deus diz que temos que frutificar, o ramo precisa da seiva, recebe a seiva através da oração e da palavra. Em Mateus 7:16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros hinos e cânticos espirituais, cantando com graça e ação. Então, quando fala aqui que nós precisamos, o ramo para frutificar precisa da seiva. A seiva é um líquido, né, que a planta tem, é como o sangue, né, que nós temos nas nossas veias, é vida, né, que dá os ramos, e essa seiva é o Senhor que injeta em nós a sua palavra, o seu Espírito Santo, para que nós venhamos a produzir para Ele. Amém. E nós precisamos produzir para Deus. João 5:15-2, que nós vemos assim: toda vara em mim que não dá, tira e limpa todo fruto, para que dê mais fruto. Então aqueles que se doam, que faz, Deus faz ele brilhar na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então nós precisamos, e às vezes nós precisamos apenas, se nós não queremos brilhar na terra como diz assim, uma estrela, né? Nós podemos estar na presença do Senhor com um compromisso com Deus na casa de Deus. Pelo menos isso nós precisamos ter. Aleluia. Um compromisso com Deus, de servo, servindo a Deus em espírito e em verdade, com sinceridade, com honestidade, para que através do nosso testemunho muitas pessoas possam se chegar a Cristo, ainda que nós nem venhamos a ver, nem venhamos a pregar, mas através da nossa conduta, aleluia, Deus pode fazer uma obra em almas através das nossas vidas. Nós às vezes nem olhamos, nem vemos, mas o Senhor faz através de nós, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Então nós vemos que nós precisamos nos doar mais para o Senhor, para que Deus venha dar a nós um crescimento que nós precisamos ter, aleluia, na presença do Senhor, para que nós possamos produzir mais na presença do Senhor. E nós podemos produzir através da palavra, aprendendo mais da palavra, estando na escola bíblica, né, executando para Deus, aleluia, um entendimento maior da sua palavra em nós, para que a palavra venha criar raízes em nós, para que nós venhamos, né, a ficar firmes, né, na presença do Senhor. Nem sempre dar o melhor é realizar grandes coisas para Deus, mas sim permitir que Deus realize grandes coisas através de nós. Então o
Senhor nosso Deus, Ele nos escolheu, todos nós, para fazer alguma coisa. Ainda que eu não faça nada, mas a minha conduta, tem que mostrar que o Senhor Jesus habita em mim, que eu sou discípula dele. Aleluia. Então, às vezes não precisa ter de muito, né? Apenas nós termos um pouco do fruto do Espírito, né? Para que o Senhor venha fazer uma grande obra através das nossas vidas. Nós não precisamos brilhar, mas o Senhor pode brilhar em nós através das nossas atitudes, através, aleluia, da nossa vida. Então, nós vemos que o Senhor é aquele que nos escolheu para fazer a sua obra, mas muitas vezes eu não atento para fazer a obra do Senhor como Ele requer. Eu lembro, irmãos, esse ano completa 40 anos que eu aceitei a Jesus, graças a Deus. Amém, aleluia. E logo que eu aceitei Jesus, eu tive um sonho, eu nunca me esqueci. E este sonho, eu sonhei que eu morria, aí o meu espírito estava assim, já aparecia assim dentro de uma sala. A sala era como uma gruta, sabe, uma gruta, parecia uma gruta. Não sei se os irmãos conhecem uma sala, gruta é no local de pedra, uma sala feita de pedra. E dali, eu estava ali, aí pelas pedras saiu uma voz. E naquela voz ele falou o meu nome, aquela voz falou o dia que eu nasci, e aquela voz ia me mostrar todinha a minha vida. Todinha a minha vida. Eu nunca esqueci. Então, um dia Deus vai mostrar para nós todos os mínimos detalhes da nossa vida. Aquilo que nós não entendemos, aquilo que nós nem vimos, né, mas que aconteceu nas nossas vidas, o livramento de Deus, né, que está muitas vezes em oculto, que a gente nem percebe, mas o Senhor vai se revelar a nós. Aleluia. Então isso aí sempre marcou, sempre ficou marcado em mim, este sonho que eu tive. Então Deus, Ele sabe todas as coisas. Tudo que nós fizermos para Ele, tudo que nós fizermos contra Ele, porque quando eu não faço a vontade de Deus, quando eu permito que o nome do Senhor seja escandalizado, então o Senhor sabe, e o Senhor vai mostrar, aleluia, para nós, todas as nossas atitudes, aquilo que nós fizemos com este corpo, aleluia, e nós louvamos a Deus, aleluia, pela grande oportunidade que Ele nos deu, de conhecer a Ele, de saber que a misericórdia de Deus nos alcançou, e o povo de Deus é um povo comprometido com o Senhor, através da sua palavra e através do seu Espírito. Tem um versículo aqui em Deuteronômio, capítulo 7, acho que é 7 e 6. Eu achei muito interessante, muito lindo esse versículo. Capítulo 7, verso 6, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse por seu povo próprio de todos os povos e sobre a terra há. Então nós fomos escolhidos de todo o povo e sobre a terra há. Aleluia. 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 Nós precisamos honrar esta marca que o Senhor colocou em nós. Aleluia. A marca da salvação, a marca de servi-lo, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. O segredo ou a condição para a frutificação é estar e permanecer em Cristo. A seiva flui da videira para o ramo. Então nós precisamos estar sempre na presença do Senhor, orando, clamando, para que esta seiva não venha se secar, não venha faltar. Aleluia. E nós precisamos estar junto com o Senhor nosso Deus. E a conclusão do livro, vou passar aqui, diz assim: a vida de um cristão deve ser marcada pela produtividade espiritual e a produtividade ou a frutificação é decorrente do fato dele ser escolhido por Deus para essa tarefa.
João 15,16. Fruto permanente indica que o trabalho realizado pelo cristão neste mundo tem consequências eternas, tanto para quem o realiza como para quem o recebe. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede espírito, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, Amém. O nosso trabalho, a nossa dedicação a Deus, a nossa fidelidade a Deus não é em vão. Amém. Para com o Senhor. Amém. O Senhor, aleluia, aquele que não fica devendo nada, Ele vai nos recompensar pela nossa aleluia. Fidelidade. Aleluia. E a nossa recompensa, aleluia, muitas vezes não é aqui, aleluia, mas glória. No céu. Aleluia. A nossa recompensa aqui, né? Ela enferruja, ela passa, mas a do céu ela fica, ela não passa, ela não enferruja, ela não acaba, ela permanece. Aleluia. Que nós possamos, aleluia, frutificar para o Senhor com a nossa vida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Ficamos assim gratos a esse Deus por ele privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa campanha. São coisas que o Senhor nos dá para nós buscarmos mais a face dele. A estratégia, né? Para nós estarmos na casa dele, na presença dele, para ouvir ele, para aprender coisas, aleluia, para nos ajudar a levar porque bom é o Senhor que nos conduziu a esta campanha neste ano, lá no Decantaramás de 2023. Somos mais do que vencedores e mais do que privilegiados de estarmos fazendo esta campanha. Amém? Glória. Deus nos abençoe sempre em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero te convidar bem aqui à frente. Deus te abençoe, minha irmã.